Hello pessoal, eu sou a Lari. E eu sou o Jeff, então sejam bem-vindos ao nosso último episódio da série Chile. Esse episódio vai ser um pouco diferente, como se fosse perguntas e respostas. Nesse vídeo nós vamos trazer dicas valiosas. Sim, se você quer montar o seu roteiro para Santiago, do Chile, e também para o deserto do Atacama, fica aqui nesse vídeo, não perde, porque nós vamos falar sobre hospedagens, passagens aéreas, passeios, roteiro, até dicas de como economizar na sua viagem e o custo total. Então vamos falar de passagens aéreas. A primeira dica é antecedência. Gente, nós começamos as pesquisas em julho de 2021, até para monitorar e saber as altas e baixas dos preços. A gente até esperou a Black Friday, mas acabou não compensando devido à pandemia, e nós monitoramos até fevereiro de 2022, um mês antes da viagem. Então nós pegamos dois trechos, né? O primeiro trecho foi de Navegantes para Santiago, no Chile, e esse trecho a gente pegou pela Latam, que saiu, o menor preço que a gente encontrou foi de R$ 1.500 por pessoa. E o segundo trecho, se você for pro Atacama, vai ser necessário pegar um voo de Santiago para Calama. Esse voo ali a gente pegou direto e monitorou em 3 companhias aéreas, que foram pela Sky Airline, JetSmart e Latam, compensando pegar pela Sky Airline, que saiu uma média de R$ 500 por pessoa. Então vamos falar sobre documentação. Quais documentos eu preciso para entrar no Chile? Documentação para embarque. Você pode entrar ou com a sua carteira de identidade ou um passaporte. Nós também precisamos fazer um seguro viagem. Ele precisava ter um requisito mínimo de $30 mil para cobertura, com despesas hospitalares e também médicas para o Covid-19. Nós pesquisamos os preços em 2 seguradoras, do Banco Inter e no Nubank, sendo que o último delas foi a mais barata, sendo R$ 150 por pessoa. Também foi necessário criar um cadastro com o nosso e-mail no site Mevacuno, que é um site do governo chileno, e nesse site tivemos que cadastrar as vacinas de Covid e também anexar os comprovantes de vacinas do SUS. Após a aprovação, o governo chileno emite o passe de mobilidade. Quando a gente foi em março, era obrigatório também fazer o teste de Covid. Então fizemos um teste de Covid na ida e na volta em Santiago. Nossas despesas com esse item passou de R$ 915 para nós dois, sendo que agora esse item não é mais obrigatório. Transporte Santiago e Atacama. Então, já começando com uma história, um perrengue já no início da nossa viagem no aeroporto de Santiago para o hostel. Nós chegamos no aeroporto de Santiago perto da meia-noite e as casas de câmbio estavam fechadas. Nós não estávamos com pesos chilenos e, como era tarde da noite, nós estávamos com dinheiro, o equipamento e tudo mais, nós acabamos indo de táxi até o nosso hotel, que ficava no centro de Santiago, custando em média de 22 mil pesos, só ida. Agora, dicas. Anotem essas dicas. Pegar uma van compartilhada com a empresa Transvip, ela sai em média de 15 mil pesos, ida e volta. Olha só, é uma baita diferença. E também trocar no mínimo de uns 20 mil a 25 mil pesos no próprio aeroporto que você vai sair daqui do Brasil. No nosso caso foi de São Paulo, se o seu voo, claro, chegar muito tarde, né? Porque lá no aeroporto de Santiago também tem casas de câmbio. E sobre a nossa locomoção em Santiago, como o nosso hotel era próximo ao centro, fizemos a maior parte caminhando. Só pegamos um ônibus para conhecer o Morro San Cristóbal, que fica em um parque gigante, mas a cidade conta com metrô e ônibus, que são as opções mais baratas. Exatamente. No Atacama, nós também pegamos um transfer ali direto no aeroporto mesmo, saindo por 23 mil pesos chilenos.
ida e volta até o nosso hostel. Daí, para voltar, ele passou 2 horas antes no nosso hostel para nós conseguirmos pegar o nosso voo novamente para Santiago. E para os passeios no Atacama, nós fomos de van, que já estava incluso no pacote, junto com guia e alimentação. E pela cidade a gente se locomoveu a pé, porque ficava perto do hostel. Agora vamos falar sobre hotéis, hostels e câmbio. Nós já reservamos os nossos hotéis e hostels após a compra das passagens aéreas. Em Santiago, nós demos prioridade para localização. Então, a gente meio que pesquisou onde nós queríamos ir nos pontos turísticos e nós preferimos um hotel bem localizado, que ele era simples, tinha um café simples, mas bem localizado e seguro. Porque até nós ficaríamos a maior parte do tempo fora do hotel. Só iríamos vir mesmo para tomar banho e dormir. Uma dica, nós reservamos pelo Booking e também ganhamos cashback pelo banco Nubank. E no Atacama nós reservamos um hostel com quarto e banheiro privativo. O nosso hostel era perto da rua principal de São Pedro, apenas uns 7 minutos caminhando. Tinha mercado e do lado tinha uma vendinha onde a gente comprava água e snacks. O hostel era bem simples também, pois não iríamos ficar muito tempo durante o dia, né? Então a gente iria só mesmo descansar e tomar banho e dormir mesmo. E contando uma história que aconteceu com a gente lá no hostel, teve um dia que choveu muito, deu até granizo e entrou água dentro do nosso quarto. Pensa, o primeiro dia. E os donos ficaram sensibilizados. Com a gente e até deram uma garrafa de água quente pra gente fazer um chazinho. E a gente foi no mercado, comprou um chazinho de coca e também no mercado a gente encontrou um pão que era um pão quentinho, assim, com uma cobertura de queijo muito bom, que tava geladinho, né? Então esse chazinho ali de coca nos aqueceu e a gente colocou no rosto. Vamos botar aqui como é que a gente ficou. Mas é isso, e no outro dia a gente foi lá de boa fé, pediu mais uma garrafa de água quente, e não é que os donos do hostel cobraram essa garrafa por R$10. Fomos trollados por chilenos. Quase que a gente pegou a água do chuveiro pra fazer o chá. Histórias. Agora falando de câmbio, a melhor cotação que você vai encontrar se você for parar em Santiago é na Rua Augustinas. Essa Rua Augustinas, ela fica bem no centro mesmo de Santiago, perto do Palácio La Moneda. Você pode trocar de real para pesos chilenos ou até real por dólar ali. Você pode ir vendo a cotação que for mais agradável e mais baixa e que compensar mais, né? As cotações ali são melhores do que nos aeroportos e também do que em São Pedro do Atacama. E como é que a gente fez para pagar o hotel e o hostel? Então, em Santiago, o hotel aceitava em reais ou dólar americano, e se pagasse em pesos chilenos, havia cobrança do IVA, que é um imposto chileno, né? Então, nós pagamos em reais o hotel de Santiago, pois valia mais a pena. Não quisemos pagar no cartão de crédito, né, porque as taxas são muito altas. E para pagar o hostel em São Pedro, nós trocamos em reais por dólar americano lá na Rua Augustinas, em Santiago. O hostel em São Pedro aceitava em dólar americanos ou pesos chilenos, porém pagando em dólar americano não incidia o IVA. Onde comer? Então, tem muitos lugares diferentes e bolsos para todos, tanto em Santiago quanto no Atacama. Para economizar na alimentação, o que a gente fazia? Nós tomávamos o café da manhã no hostel ou no hotel, um bom café da manhã reforçado, e também nós intercalávamos com uma alimentação principal do dia, ou era na janta ou era no almoço. E depois a gente comia snacks, ia pra padaria e comia um lanche. Em Santiago, nós almoçamos no mercado público, mas existem várias opções também no bairro Lastarria.
tanto no centro de Santiago e também próximo ao Parque Florestal. Já no Atacama, as opções de restaurante, elas sempre estão ali localizadas na rua Caracoles, que é a rua principal. Agora falando um pouquinho sobre a segurança, né? Em Santiago, que é a capital do Chile, que tem milhões de habitantes, em alguns momentos a gente sentiu certa insegurança caminhando por uns lugares no centro da cidade. Quando fomos no mercado público, alguns chilenos nos recomendaram para andar com as mochilas na frente do corpo, né? Por causa dos roubos que haviam ali, né? E então ficamos atentos e cuidando um do outro sempre e não tivemos nenhum problema quanto a isso. Uma dica é levar só o dinheiro do dia com você, que você pretende gastar. E nós levamos uma money belt, né, onde a gente colocava o dinheiro e também o celular. E a GoPro, um equipamento super que não chama atenção e ok. Já os passeios em Santiago, nós fizemos a maioria deles a pé mesmo, já que o nosso hotel ele ficava próximo ao centro, então andávamos algumas quadras e nós já estávamos nos pontos turísticos do nosso roteiro. Santiago é uma cidade que tem belos parques, bosques, teatros, museus, tem um toque muito cultural, muito forte, de esculturas, muita história, mas também tem opções de badaladas noturnas, bares, pubs. É uma cidade artística, carregada por muita história, sendo uma cidade grande rodeada pela Cordilheira dos Andes. Se você quiser conferir com mais detalhes todos os passeios que a gente fez em Santiago, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo e também um QR Code com o link do nosso blog. E lá vai ter o roteiro certinho para vocês, o que a gente fez nos 2 dias, né, em Santiago. A gente vai deixar aqui no card aqui em cima os 2 vídeos, né, mostrando o que fazer, né, em 2 dias em Santiago. E quantos dias é suficiente para ficar em Santiago? Se você quiser seguir à risca basicamente o nosso roteiro, dá 2 dias super, hiper, mega aproveitados. Mas se você quiser conhecer lugares nas redondezas de Santiago, cidades vizinhas, ou até nas atrações, em teatros, em trilhas e parques em geral, talvez uns 5 dias. Agora vamos falar um pouco sobre os passeios no Atacama. Então, para nós, o auge da viagem foi no Atacama, né? Como amamos a natureza, então lá a gente ficou mais próximo dela. E escolhemos alguns passeios, né? Como o Vale del Arco-Íris, o Hiking de Purilibre, Laguna Serrar, Ojos del Salar, Laguna Tembenquinte, Piedras Rojas, Geysers del Táchio, Vale de la Luna e Lagunas Altiplânicas. Mas nós podemos começar com uma pergunta. Jeff, para você essa. Qual foi o passeio que você mais gostou? Para mim, eu acho que foi o passeio com Piedras Rojas e com Lagunas Altiplânicas. Foi o passeio, acho que foi no penúltimo dia. E nesse passeio foi o dia todo, a gente parou no caminho Inca, que passa lá no Atacama, a gente parou no Trópico de Capricórnio, aí a gente foi até nas Piedras Rojas, andamos sobre lava de vulcão, né, sobre materiais vulcânicos lá. Plásticos. E também depois a gente visitou as Lagunas Altiplânicas, que são lagunas, né, que mais parecem pinturas. E, muito importante, nós fomos num banheiro do deserto. Banheiro com vista, né? E pra você, Lari, qual foi o passeio que você mais curtiu? Então, o passeio que eu mais curti foi a Hiking de Purilibre. Porque não era um passeio que a gente tinha contratado, a gente não foi preparado pra ele. E nós só estávamos com outro casal e o guia, então nós se sentimos muito à vontade. Naquele dia nós adoramos fazer trilhas e nós fizemos uma trilha numa viagem em altitude próximo às cordilheiras. Tomamos banho em águas termais, tipo um misto de várias coisas, e ainda depois que a gente saiu do banho das águas termais, gente, quase uma
hipotermia, assim, de tanto frio. E logo tava vindo quase chuva, aconteceu um monte de coisa, mas foi muito legal. Até conhecemos esse casal que fez a hiking com a gente. Depois a gente saiu pra jantar e foi muito legal essa troca, sabe? E como nós pagamos os passeios em reais, na verdade a gente pagou os passeios ali de São Pedro do Atacama com uma certa antecedência. Aqui no Brasil mesmo nós já tínhamos contratado. Mas se nós fôssemos novamente pra lá, com certeza eu acho que nós iríamos pagar, né, e fechar negócio direto lá em São Pedro do Atacama. Claro, se você quiser pegar e pesquisar umas 3 agências ali, mais ou menos, e fazer mais ou menos um orçamento, chega lá em São Pedro do Atacama, é muito fácil. Na Rua Caracoles, você consegue até visitar, ver como é que eles te tratam, como é que funciona, até os serviços que se tem alimentação e tudo mais, e até poder barganhar um bom preço, né? Falando sobre quantos dias é suficiente para ficar no Atacama, se você for seguir o nosso roteiro, 5 dias é o suficiente, né? Mas se nós fôssemos hoje novamente, acredito que uns 10 dias assim seria o ideal para a gente conseguir aproveitar os passeios e também a cidadezinha de São Pedro de Atacama. Além dos passeios que a gente fez, tinha o passeio do Salar do Uyuni, que fica na Bolívia e que sai de São Pedro. E a gente não fez esse passeio na época, pois a fronteira com a Bolívia estava fechada. Se você for fazer esse passeio dura em torno de 4 dias. Nós ficamos morrendo de vontade de fazer o passeio que é o da hiking do vulcão Lascar, mas como não tínhamos dias sobrando, não deu tempo. Conhecemos pessoas lá que nos convidaram para ir em festa e não podíamos porque também não tínhamos tempo. Então 5 dias foi pouco, com certeza. Agora, dicas para economizar. Vamos começar já falando sobre passagens aéreas. A primeira dica é pesquisar com antecedência. Deixem um monitoramento, gente, lá no Google Flight ou no app Hopper. E procurem em sites como Skyscanner, Decolar.com, Kayak, 123 Milhas. Mas tudo isso na janela anônima, tá? Pra não ter aquelas falsas alterações de preço quando a gente vai pesquisar na mesma data e também pro mesmo destino, né? E sempre quando vocês forem pesquisar, pesquisem por país, se for uma viagem pro exterior. Exemplo, de Brasil pro Chile. Assim vocês vão ver os aeroportos mais baratos. Às vezes, até a ida pro aeroporto acaba daí barateando a minha passagem pro destino final, podemos dizer assim. Agora, uma outra dica de transporte é pegar van compartilhada ou até transporte público. Isso até acaba barateando. Outra coisa é hotéis bem localizados, próximos dos seus pontos turísticos. Assim você pode ir caminhando ou até ficar mais barato. Comida. Você tem a possibilidade de escolher hotéis com café da manhã. E daí você pode fazer uma refeição bem reforçada, ou ir à noite comer um lanche, ou vice-versa. Em São Pedro do Atacama nós fizemos muito isso. Nós tomávamos um bom café, almoçávamos bem, algo que sustentava, à tarde snack. E à noite a gente passava, comprava pão, tomava chá de coca e tava tudo certo. Então agora, pessoal, vou estar apresentando o nosso custo total da viagem. Primeira linha aqui tem as passagens aéreas do Brasil para Santiago e de Santiago para Calama, ida e volta, com um custo total de R$ 4.158 por pessoa, R$ 2.079. Seguro viagem, R$ 299. Teste PCR, Brasil e Santiago, total de R$ 916. Transporte, isso é o transporte no Brasil, Santiago e Atacama, R$ 925. Alimentação, isso inclui alimentação no aeroporto, em Santiago e em Atacama, total de R$ 1.200. Hotel em Santiago, referente a 4 diárias, e o hostel no Atacama, quarto individual, de 5 diárias, no total de R$ 1.552.
Entradas para o Museu em Santiago, R$ 63. Entradas passeios no Atacama, R$ 776. Passeios no Atacama, R$ 2.568. Presentes e lembrancinhas, R$ 332. E o total da viagem saiu por R$ 12.792. Por pessoa, esse custo saiu R$ 6.396. Aqui nessa linha embaixo, eu coloquei o custo tirando os testes de Covid, pois os testes não são mais obrigatórios. Então, se a gente desconsiderasse os testes de Covid, o total da viagem teria saído R$ 11.875 e por pessoa R$ 5.937. Espero que tenha ajudado e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. E se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever no canal para receber mais dicas. Isso aí, curte, comenta se você ficou com alguma dúvida ou se você achou legal as nossas dicas. Também aproveita para compartilhar com pessoas que gostariam de fazer essa viagem. Isso vai ajudar também a divulgar o nosso trabalho aqui no YouTube e também alcançar maior quantidade de pessoas para terem essas informações. Nos vemos numa próxima série. Então, vamos falar sobre documentação. Aliás, quais documentações são obrigatórias ou... Meu cara, que filho da... Se você quiser conferir um pouquinho com mais... Não. Se você quiser conferir com mais detalhes, e a gente vai deixar também aqui no card, aqui em cima, a gente vai deixar aqui no card aqui em cima os 2 vídeos, né, mostrando o que fazer, né, em 2 dias em Santiago. Então, pessoal, sobre os passeios do Atacama, o auge da viagem para nós foi lá, no Atacama, como amamos a natureza, né? Então, lá foi o destino onde nos sentimos mais próximos dela. Escolhemos alguns passeios como Valle del Arcoíris, Hiking de Puri Libre, Laguna Sear, Ojos de Salar, Laguna Tembenquinche, Piedras Rojas, Lagunas Altiplânicas, Geysers del Tátil e Vale de la Luna. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever no canal e já deixa o seu like aqui. Compartilha com seus amigos, comentários. Isso aí. Isso aí, pessoal. Uma boa tarde.